Alô, amigos do canal 17 da Ainda Telecom, nossos telespectadores, nossos amigos que nos acompanham pelos blogs, pela internet. A máquina do tempo volta a funcionar de novo aqui com vocês. E desta feita eu vou falar com uma pessoa muito especial. Nós estamos em comemoração nesse mês de agosto de mais um aniversário de Catalão. Mas vai ter uma revelação aqui dentro do programa sobre o aniversário de Catalão. Essa autoridade na história nossa de Catalão, que participou de muita coisa aqui em Catalão, vai falar conosco. É o nosso querido amigo Edson Demos. Muito obrigado. Muito obrigado por você aceitar o convite nosso aqui do canal 17, da Máquina do Tempo. A gente voltar a falar. Que bom, Edson, você estar aqui conosco nesse programa. Ô Nery, a satisfação, o orgulho é tudo nosso, porque nós já estamos, como se diz, fazendo a curva da Boa Esperança. Eu estou no estado de reabilitação ainda, mas para falar de Catalão não existe hora, minuto ou segundo, existem momentos. E esses momentos podem ser a qualquer hora do dia ou da noite. Então estamos à sua disposição. Então, e nosso papo aqui é só possível com a gentileza, os patrocínios do Café Catalão, que é um café gostoso de tomar. Café Catalão, qualquer hora que você chegar numa residência, você é recebido com o Café Catalão. É o melhor café que tem. E a Prospec, que são produtos agrícolas e veterinários, com duas lojas, uma na Cafés Abrão e outra na José Marcelino. E o Edson Demos, ele não é só historiador, ele não é só poeta, ele não é só carnavalesco, ele não é só autoridade máxima na história catalana, não. Ele é formado em odontologia, e ele é formado também na Faculdade de Aquino Uberaba sobre sociologia, história em Ribeirão Preto. O Edson tem uma bagagem muito boa, graças a Deus, porque ele é nosso aqui de Catalão, é fruto nosso. Edson, a primeira coisa que eu quero saber de você, claro, viveu aquela época, o auge das mudanças políticas, cultural, literária de Catalão, quando você era jovem já. Como você já sentia aquele momento catalano para que você entrasse na história, se interessando por essas coisas, Edson? Nery, é muito interessante a mudança que Catalão sofreu, não para melhor, mas houve uma regressão da época que eu era, vamos supor, 16, 18, 20 anos, quando a gente militava na política, naquela época, uma política contra a ditadura militar, não é? E depois, antes e depois também. Eu sinto hoje, Nery, que, vamos supor, as críticas políticas hoje, elas não partem mais de um estudo, de um levantamento do que é bom, do que é ruim. Porque, às vezes, as nossas autoridades, seja ela que nível for, ela tem vontade de acertar. Ela foi eleita para isso. Mas existe hoje uma crítica que se faz muito barato. E a política barata, para mim, não é política, é politicagem. Então, isso atrapalha o andamento da cidade, do Estado, da nação, porque eu não posso simplesmente dizer o Nery é um péssimo prefeito. Não. Eu tenho diversas condições que ele se encontra. Eu tenho de analisar quem cerca o Nery, quais são as vias que o Nery tem para realmente chegar a uma conclusão para eu dizer, não, realmente o Nery é um péssimo prefeito, ou um péssimo governador, etc. Então, hoje, houve essa regressão. Quando nós éramos mais novos, naquela época realmente da política fechada, nós sentávamos, nós fazíamos estudo, nós discutíamos, nós preparávamos, fazia manutenção, depois nós aplicávamos. O que é aplicar? Era justamente a reta final, quando não havia mais jeito. Agora, hoje, chega-se à reta final de uma crítica, de uma análise, simplesmente por um fato de uma rua ter um buraco. Vira briga. Vira briga. Isso não é motivo, isso é motivo o quê? Vamos acordar, vamos chamar. Está havendo alguns momentos positivos, bons, de uma política mais evoluída, mas eu vejo no momento que o nosso momento, aquele momento da nossa juventude, em que nós realmente tínhamos músculos para lutar, é bem diferente. Hoje houve uma regressão e não sei aonde isso vai dar. Edson, quando você fala regressão, aí você se preocupa também com Atenas de Goiás, né? Esse título tão importante Esse título nós perdemos, Edson. Perdemos.
Esse título... Por que perdemos, Edson? Nós perdemos justamente por causa disso. Catalão é o seguinte, o que se faz hoje pela cultura em catalão? Nada. Eu tenho orgulho de dizer, eu criei uma fundação, eu batalhei por ela, e hoje, o que nós temos? Nós trouxemos 8 vezes uma orquestra sinfônica. O povo já estava habituado. Nós fazíamos festivais. Nós acolhíamos todo tipo de artista, menos o sertanejo, que o sertanejo qualquer um traz. Ou junta aí um empresário, não precisa de um órgão cultural trazer, mas nós dávamos apoio, pagávamos hotel, etc. Então, essa perda desse título de 1932, do dia 17 de fevereiro, que Catalão ganha esse título, perdemos simplesmente porque nós ignoramos aquilo que evolui, aquilo que faz crescer o ser humano. Não adianta termos indústria, termos fábricas, termos a cidade mais bonita ou mais feia, se é um povo que não sabe sequer o que é a bandeira da sua cidade. Justamente. Não sabe o hino da sua cidade. Não sabe quem foi o político, o primeiro prefeito de Catalão, em que ano que ele foi eleito. Não sabe, não. Não sabe. Você está entendendo? Mas só como você vê o túmulo do Ricardo Pareus hoje, lá no Morro do São João. Olha, eu senti mal. Eu não sei se foi pelo cheiro das fezes, das imundícies, porque aquilo foi nós que fizemos. Aquilo ali era uma pedra comum. Nós refizemos toda a igreja, tombamos no patrimônio histórico e fizemos um túmulo de mármore marrom. E hoje, o que está lá? Uma privada pública. E eu já cansei, já gritei, porque, Nery, eu estou dando essa entrevista porque é você. Obrigado. Porque eu não dou conta mais. Porque quem devia nos ajudar? As emissoras. Eu já estou cansado de atender aqui programas que simplesmente, eu vou usar uma expressão pesada, ficam latindo. Não tem fundamento no que vai nem perguntar. Não, eles não sabem nem onde fica o Morro de São João. É verdade. Você está entendendo? Ah, não, Borrell não tem a Labib Fayad? Já me fizeram essa pergunta. Então, Nery, eu uso essa palavra porque você me conhece, várias pessoas que estão nos vendo nesse momento me conhecem. Eu fui um lutador, Nery. E é até hoje. É. Até hoje, você vê, mesmo machucado, operado, estou aí colaborando. Poderia dizer, não, o dia que eu melhorar, vocês aparecem. Mas não, Nery, o tempo não te dá tempo. Muito o tempo bem. consome o tempo que você tem. Não pode esperar. Não pode esperar. É que eu brinquei com você. Estou parecendo poeta aí? Não, mas você é um poeta, você porque não passou por livro que você escreve. É o Retalhos, que é sugestão sua. Que é retalho. Edson, eu tenho outra preocupação também, porque eu e você nós limitamos na Rádio Cultura muito tempo. Farid Dinas, Dr. Jamil Seba, a Labiba, a Marli, o Chaúde, o Farid Dinas e tantos outros, que nós éramos preocupados com a Academia Catalana de Letra, porque a gente sempre lutava. Eu, com a minha pequenez, mas amparado por vocês, sempre eu ia falar alguma coisa no rádio, eu consultava você. Para mim, sabe, para Catalão, você é a autoridade máxima. Muito obrigado. E eu me deparei outro dia, Edson, com você dirigindo uma peça famosíssima, que é o Alto da Compadecida, que veio do aniversário de Catalão em 1959, 100 anos. 100 anos. Aí Mais de 100 anos. Mais de 100 anos, né? Mas aí você já estava... Nery, eu tinha todo naquela no época teatro. 13, 14 anos no máximo. Eu fazia um sacristão. Aquilo foi um teste, o professor Aguinaldo era um diretor muito exigente. Então, o que ele fez? Ele fez uma seleção naquela época gorda da cultura, tinha artista para montar contas Alta Compadecida. Era, né, Edson? Mas então, Nery, hoje, se você citou aí tantos nomes, Chaúde, Jamil, etc. Quem é que se lembra desses nomes, Nery? Eles não sabem nem quem foram. Não sabe nem onde ficam os túmulos. Não sabem quem foram. Eu lutei muito, Nery, na academia para que nós botássemos o nome desses pioneiristas ou pioneiros da nossa época. Existem outros, Claro. mas da nossa época e depois, aos poucos, a gente ia pondo, para que se fizesse um memorial. Porque, gente, tudo começou com eles. Quer dizer, naquela época em que a poesia era motivo de romantismo, era motivo de, como se diz, meu amor, eu te quero, meu bem, eu te adoro, não é? Hoje a poesia é motivo de crítica, como eu vi o ano passado numa determinada escola aí, um
companheiro meu da academia, foi declamar um poema. Ele só não foi vaiado porque os professores abafaram. Isso entristece, porque sequer sabem os autores do nosso hino de Catalão, que eu oficializei na Câmara, mal sabem o que significa a nossa bandeira. Isso eu não critico tanto, porque ela não é oficial, você sabe disso. Sei. Ainda não oficializar. Nossa bandeira existe por comodismo, como a história de Catalão. Que dia que um prefeito, que dia que um secretário da Cultura ou de Educação, porque Catalão já passou da época de sentar todos os historiadores, o que você escreveu, e começar a discutir a origem, a pedra fundamental, porque cada um conta uma história, Nery. E professor não está preocupado, diretor não está preocupado, secretários de educação não estão preocupados, e assim por diante. Eu fiz um roteiro, não foi um livro. Eu sempre digo, porque era só 120 páginas, eu não podia escrever um livro que hoje está no meu computador, deu mais de 800 páginas e eu não cedo para ninguém. Quem quiser vem comprar. E está tudo no papel documentado. Não é nada do blá, blá, blá. Quer dizer, provoquei secretários, provoquei... Gente, vamos sentar. Já ouvi tanta bobagem. Não vou dizer que eu estou certo, não. Porque história, cada um escreve como quer e cada um acredita o que quer. Mas por falar em história, há também uma colocação, parece que um estudo que você fez, que Catalão, o aniversário de Catalão, É em a fundação não é em agosto. Tá, eu não posso levantar daqui, né, agora para buscar o documento. Eu peguei o original, 16 de agosto de 1859. Agora, como foi decreto, ficou lá na gaveta do intendente na cidade de Goiás. Como a rixa, a briga de Catalão com Goiás, com Catalão com a cidade de Goiás era muito grande, tanto é, vou contar uma bomba aqui para vocês. Catalão não foi emancipado porque quis ou porque tinha status, não. É porque a cidade de Goiás não aguentava mais os gastos políticos de Catalão. Manter aquelas brigas, Então, não, vamos dar independência para esse povo que a gente fica livre. Porque eram muitos mirréis que vinha para sustentar briga de políticos em Catalão. Então, a data de Catalão é 16 de julho de 1859. Mas vai botar isso igual Rio Verde. O aniversário de Rio Verde não é de Santo Antônio. E eles acham que é. Está aqui o documento, para quem quiser ver, original, 26 de janeiro de até mais novo que Catalão, hein? Mas olha, de 1849. Mas só como que é essa geografia de Minas com Catalão aqui, a Cismaria, esse pedaço aqui que parece que o Triângulo Mineiro era aqui? Como que é essa situação geográfica? O Triângulo Mineiro pertencia a Goiás. Tanto é que muitos dos meus documentos nele, eu fui buscar na diocese de Uberaba, porque religiosamente, na religião católica, a diocese, quer dizer, era em Uberaba. Então, a igreja tem um grande valor que pouca gente dá, que foi a única que registrou toda a história do Brasil. Nenhum cartório registrou, porque os cartórios e os escrivões da época só escreviam o que Portugal queria. Ah, sei. Então, se Catalão tivesse ouro, eles descreveriam toda a riqueza do ouro de Catalão. Então, eu fui buscar muito documento. E lá no documento, Catalão, na verdade, surge no dia 20 de junho de 1813, pelo Manuel da Costa, que ele doou as terras, das terras aqui para Nossa Senhora Mãe de Deus. Tanto é que as terras de Catalão pertencem à Diocese de Nossa Senhora Mãe de Deus. Vai lá na Amélia Matriz. Dali para baixo ninguém tem escritura, porque pertence à Diocese. Ah, que interessante. Está vendo? Muito bem. É isso que é a nossa história, que o Edson está sendo enterrado e está ficando. Não, mas não vai ficar não, tá na história assim. O Edson, quando você desceu ali pelo lado da Velha Matriz, fez eu lembrar de uma coisa, que nós não podemos deixar de passar em branco aqui nesse programa com você. As Madres Agostinianas. Sim. O convento ali, aquela história também. Havia na Europa, não vamos dizer um excesso, mas uma necessidade de conhecer novas terras, catequizar novos... Quer dizer, enfim, com a reforma protestante, que foi chamada a grande reforma religiosa, a igreja começou a tirar
aquilo que era preso dentro das clausuras, dentro dos conventos, dentro dos seminários, vamos dizer, naquela época, e mandar para as novas terras. E Brasil era uma terra nova. Então, as novas congregações, as antigas não. As antigas vieram quando os carmelitas, os franciscanos, os beneditinos, eles vieram na época do descobrimento do Brasil. Tanto é que os jesuítas, devido à sua pregação revolucionária, foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Volta para a Europa, não fica aqui não que vocês estão atrapalhando nós tomar a terra dos índios, né? Então, no final do século XIX, surge então, após houve uma grande confusão, não vou dizer briga, porque a gente não presenciou, mas surgiu então uma ordem religiosa chamada, vamos dizer assim, Ordem de Santa Rita ou Agostiniana, mas elas viviam enclausuradas, fazendo caridade, e era composta por viúvas, mulheres solteiras, pessoas que não tinham onde viver, elas iam morar nessa casa. E dessa casa, então, surge essa congregação, que no início ela não foi educacional, ela foi o quê? Religiosa. Foi para formar jovens na religião, para acudir os doentes nos hospitais, enfim, nos orfanatos. Tanto é que todas as casas tinham um lado para as crianças pobres e outro lado para as crianças ricas. Catalão também nós tivemos isso. Que interessante. Que eram as domésticas, eram chamadas de domésticas. Eu poderia até citar nomes, mas não me permitiram. Nós temos ainda muitas delas vivas. Então, um padre aqui, o padre Francisco Inácio de Souza, era um monsenhor, ele era de Santos, viu esse movimento surgir de expandir as ordens religiosas, foi na Espanha convidar. Mas elas então dividiram em dois grupos, as educacionais, que iam mexer com educação, e as que iam mexer com saúde, iam mexer com orfanato. Pois bem, ele trouxe 5, mas as 5 primeiras que vieram não era da educação, elas trocaram, foram parar no Rio Verde, cuidar de um hospital lá no Rio Verde. Aí depois é que chegaram as da educação, que foi a Sor Paz, a Sor Inês, etc., que fundaram o colégio no dia 3 de julho de 1921. Em 1931, elas criam então o convento e o internato. Foi quando os fazendeiros traziam suas filhas, internavam, aquelas meninas custosas da cidade iam para lá, se internavam. Esse internato durou até mais ou menos na década de 60. Então o colégio praticamente está com 90 e poucos anos, o colégio hoje mais antigo do estado de Goiás. Vamos dar uma paradinha, nós vamos tomar um café catalão e volta agora mesmo com o nosso querido Edson Demos. É um instantinho só, viu? A máquina do tempo é igual a máquina do trem de ferro antiga, a Maria Fumaça. Tem que abastecer água, lenha, para voltar com tudo. Só um minutinho. Máquina do tempo me leva para os dias de sol da minha infância. Máquina do tempo me leva para os dias de sol da minha infância. E a máquina do tempo aqui no canal 17, na Ina Telecom, volta. Um abraço para o pessoal que nos serviu agora mesmo há pouco aqui, as imediatas, as meninas que trabalham aqui com eles no Cafezinho Catalão. Também um abraço especial para o pessoal da Prospec. Prospec é uma loja, 2 lojas, uma aqui na Carlos Abrão e outra na José Marcelino. A Prospec é produtos veterinários e agrícola. Um abraço para o Lorival também da Prospec e sua equipe. Edson Demos, você sabe que... Vou ter que fazer uma pergunta, vou ter que pôr no meio da pergunta, porque... Não, manda prazo, o que eu puder estava responder. com você há muito tempo, quando a produção falou que era com você esse material de hoje, eu fiquei muito à vontade. Porque E você continua é à meu amigo vontade. particular, eu costumava brincar com o pessoal, que quando você ia dar entrevista na Rádio Cultura, eu ligava o microfone e ia embora. E largava eu sozinho Você lá. comandava o Aí eu fazia um barulho na mesa, gente, a rádio saiu do ar. O Tempo Edson, bom. que tempo bom. Edson,
Eu sei que você trabalhou, e trabalha até, eu vou dizer assim, no passado você era muito ligado a toda essa efetivação cultural, para firmar a cultura, esses resgates, brigava. Tinha uma coisa que o pessoal falava, não, mas o Edson é chato demais. O Edson fica pegando o pé da gente toda a vida, aí de raiva eles resolviam aquele problema. Eu sei, não vamos citar quem. Edson, a congada de Catalão, do passado com a congada atual, qual é a sua avaliação, Edson? Ô Nery, esse é um assunto que eu te preveni. Mas você perguntou, vamos tirar o espinho da goela, né? Ô Nery, hoje eu chamo isso que o pessoal chama de folclore de tradição, não é folclore mais. Não porque na minha época eu era assim ou assado. É que quando eu peguei, pouca gente, mas pouquíssimo, talvez 2 ou 3 sabem, que eu catei a Irmandade no chão. O seu Geraldo Prego, mas o irmão dele, aquele que era pedreiro, me esqueci o nome dele, foram ao meu consultório, Sr. Edson, pelo amor, eles nem sabiam que eu já acompanhava caladinho aquilo. Sr. Edson, o Júlio de Mello vai sair, ele não aguenta mais, tem mais de 30 anos dirigindo, só podia ficar no lugar dele. Falei, Sr. Geraldo, eu estou tirando umas férias agora, eu vou para Ouro Preto lá é a gasolina que eu boto no meu tanque para viver o resto do ano. Deixa eu voltar, eu resolvo. Quando eu voltei, já tinham feito a eleição, me elegido. Eu tive de pegar. Primeira reunião que eu fiz, debaixo de um limoeiro, lá na Rodopio, não tinha nem lugar para reunir, que os padres não deixavam a gente reunir na igreja. Falei, Padre Máximo. Aí o que aconteceu? Eu perguntei, gente, eu preciso pelo menos de um documento, um papel que prova que a Irmandade existe. Que o dinheiro entra, sai, ninguém presta conta, não existe conta no banco. Onde que está esse dinheiro? Tem que saber. Eu não posso pegar, eu não posso tomar posse dessa maneira. Aí começou a aparecer uns livros de missa, uns livros de canto. Falei, não é isso que eu quero. Eu quero documento que eu tenho que prova de 1879 que vocês existem. Agora eu quero saber de lá para cá o desenrolar disso aí. Bom, né, não apareceu nada. Tivemos de sentar, escrever todo o estatuto. Você pensa bem a diversidade que são, cada um é de um jeito. Claro. Escrever o estatuto, havia uma comenda, que era uma medalha, um diploma. Fomos criando, trabalhando, e ao mesmo tempo acudindo, Nery, à festa. Porque, na realidade, Nery, o povo de Catalão, os dançadores, aqueles que ainda gostam dessa festa, que eu acredito que hoje gostam mais das barracas que da festa, a festa dos dançadores é uma coisa. Independe de igreja, independe de tudo. A parte religiosa é da igreja. E a parte festiva é dos festeiros. Quer dizer, agora hoje não, misturou tudo, você fica louco. Por quê? A igreja hoje, eu digo igreja porque eu fiquei sabendo por ela, mas se não for, me desculpem, puxou um ano lá para pegar a coroa lá no São Francisco. Olha, um terno que sai lá do Ipanema e lá no São Francisco não é brincadeira. Depois inventaram um negócio que esse realmente é que atravessou o espinho. Nós temos o documento do seu Geraldo Evangelista que declara a festa oficial de Catalão Nossa Senhora do Rosário, ponto. Agora já é São Benedito, Santa Efigênia, começaram a inventar moda. Então aí o folclore acaba. Acabou nesse momento. Porque o folclore o que é? É usos e costumes de um povo. Você usa boné. Até você morrer, isso é um folclore. Ele usa uma máquina de filmar. Isso é um folclore. É usos e costumes. Tradição não. O que é tradição? É uma repetição. Todo ano. Ô Nery, eu gostaria de ter um programa desse assim, de quantos minutos? Só para dizer o que foi perdido. Cadê a comida branca que se comia na sexta-feira da festa? Você sabe por quê? Eu comi comida branca. Cadê a eleição da cumbuca? Acabaram. Hoje é padrinhamento político. E assim, eu só te citei. Quando o Gabriel morreu,
há uma cerimônia para libertar o general. Eu que tive de fazer, ninguém deles sabia. É uma cerimônia que eu aprendi com o antigo general, antigo rei, marido da dona Rita. Ele ensinou só para mim, que eu sei que você vai levar o bode para frente. Eu que tive lá na Capela do Rosário, desparamentar o general, porque ele dentro da tradição não poderia ser enterrado daquela maneira. Que estava ali. Existe uma cerimônia. A escolha da rainha, das princesas, ela é perpétua. Negar a coroa para a verdadeira rainha até ela morrer. A verdadeira rainha que teve de abandonar provisoriamente, que o marido não queria. O marido morreu, direito dela volta, ela é perpétua. Lá no estatuto diz, rainha perpétua. Ela lutou, coitada, acompanhava o cortejo chorando, morreu de desgosto. Então, Nery, não chamo mais de folclore, porque olha a quantidade de termos que se foi criando, sem nenhuma tradição, sem nenhuma história. Um critério. Não, porque você precisa saber. É pena na cabeça, é pena no pé, não sei mais não. Gente, isso existe dentro do candomblé. Certo, que eu respeito também. claro. Cada um tem suas manifestações. Agora, folclore, Nery, infelizmente, dentro do que eu sei de folclore, eu nem olho mais, né? Tem uns 4 ou 5 anos que perdi a vontade. Porque tudo que nós fizemos, e não foi pouco, tinha terno que tinha bandeira, outra era bandeira nacional, outra bandeira de Goiás, aquela confusão. Pintei bandeira até falar chega. Até o ano passado ainda pintei bandeira. Agora encerrei. Então, Nery, hoje, se brincar, a festa acontece sem as danças. Só que as barracas hoje, você pode ver, 1000 e tantas barracas lotadas. Claro. Agora, você vê, aquela entrega da coroa, eles não entendem que, pela tradição, quem puxa a coroa é os dançadores. Eles é uma carruagem. A coroa, como se fosse Nossa Senhora, ela é puxada lá atrás. Agora não, bota lá na frente, bota ali em cima de um palanque e o povo dançando em volta. Isso não pode ser folclore, rapaz. É uma adoração. Não, é uma coisa assim que... Ô, Nery, você sabe que de vez em quando eu fico assim pensando, por que fizeram isso? Que os verdadeiros largaram. Se não largaram, estão fazendo assim, no domingo dança, vai embora, tira logo menos. É o caso ali do Elzo, do Edson, que é realmente um terno que está entre os bons. Estou dizendo que ele é o único, não. Tem outros bons, né? A gente não pode. Mas é lamentável. Presidente, quem quer candidatar à presidência? Ninguém. Porque o negócio é barra pesada. Então é preciso, o dia que eles botarem na cabeça, padre, o senhor vai lá, faz a parte religiosa, tchau e benção. Quanto o senhor vai cobrar? Cobram 20%, você sabe disso. Sei. Dançadores, presidente, o folclore é de vocês. Festeiros, barraca, leilão, animação é seu. Precisa dividir, Nery. Porque quando a festa foi criada por Chico Rei, na mina de Chico Rei, em Ouro Preto, ele fazia isso, ele fez isso. Ele pegava o ouro, que era recolhido, a maioria roubado dos patrões, ia nas prisões, libertava os escravos presos e dava comida para os pobres. Aí, devagarinho, a igreja foi entrando, tomou a festa deles e vamos fazer barraca. A origem das barracas não é para os outros sentar e comer. A origem das barracas era onde o povo que vinha de longe, que vinha das roças, ficavam na trempe para esquentar sua carne de porco, sua pelota, era o barracão. Aí hoje transformaram num comércio. Quer dizer, evolução dos tempos? Não, regressão dos tempos. Muito bem, Edson. Edson, uma coisa que eu também queria perguntar a você é que quando fala no folclore, as pessoas não entendem a palavra folclore direito e mistura, como você mesmo já explicou. Edson, tem uma situação aqui em Catalão que o pessoal agora começaram a fazer vários livros, que é do Antero, a história do Antero. Aí tem uns 3, 4 livros aí, e cada um fala uma coisa aí. Eu não estou criticando, eu estou fazendo uma colocação que eu vi e está muito... isso aí não está agredindo a nossa cultura, os conhecimentos que deixaram, né? Aqui? Ô, Nery, eu sou uma pessoa seguinte, antes de eu te ver, eu te observo.
Não adianta perguntar, o Nery é bonito, é feio, ou é gordo, ou é magro. Não, eu vou ver primeiro. Eu me lembro que você sabe que eu tenho assim uma vocação de ir em cemitério, eu gosto demais. Eu, quando tinha saúde, eu ia todo domingo. Agora eu estou indo menos. Dia de finados, o túmulo do Antero era aquela romaria. Hoje você conta quantas pessoas, por quê? Banalizaram, aproveitaram. Justamente por isso que eu te fiz essa pergunta, Edson. Aproveitaram do martírio dele e fizeram tudo isso. Veio o escritor do Rio de Janeiro, neto da dona Iaiá, grande professora, patrona ou patronessa da escola, e lógico, me procurou, somos conhecidos. Claro. Ele escreveu um enredo, um tema para a Globo filmar. Você fecha esse livro, não publica não, sabe por quê? O Batuíra Borges vendeu os direitos autorais para a Globo. Então a Globo não vai precisar do seu trabalho. Pois é, você não sabia disso? Quer dizer, o Edson sabe. Que o Batuíra morava aqui nessa uma casa aqui, ó, do Esperidião. Mas aí teve reunião na academia, ele deu um título horrível, a capa era um revólver. Falei, não, Catalão não teve simboliza. Não. E o enredo dele, ele narra tanta coisa que do Antero sobrou pouco. Porque, Nery, se alguém rico, tem que ser rico, para eu emprestar o verdadeiro julgamento do Antero na justiça, está comigo. O original. E publicar, mas eu vou vender caro, vou vender barato não. Porque tem um museu em São Paulo que já me ofereceu 40 mil reais por ele, eu não vendo. Você vai ver que o negócio não é por aí. E por que eu tenho autoridade para dizer? Porque a dona Amélia Nassar, minha família não gosta que toca. Você vai saber por quê. Eu vou entrar por cima. Muito bem, fica à vontade. Porque a Amélia Nassar, a amante de Antero, era minha tia. Era mulher do Elias Quinan, lá de Ipameri. Então, quando meu tio, porque a mãe dela tinha um cabaré lá na saída para Goiandira, o cabaré mais chique, onde iam os grandões. E ela veio aqui, ficou lá na casa, meu tio descobriu, mandou ela sumir. Aí, o meu avô ainda era vivo, meu avô não, bisavô, tirou a família toda de Ipameri, um pouco, minha avó e meu avô ficaram em Pires do Rio. Os outros tios ficaram distribuídos entre Anápolis, Goiânia e Campinas, de mágoa, porque ela era uma prostituta. Ela veio, morou aqui na Rua do Pio, uma altura ali mais ou menos do Bretas, mais ou menos por ali. Já derrubaram a casa. Então nós sabemos muito bem essa história, porque está dentro da minha família. E tem uma carta que o senhor Cornélio dizia, senhor Cornélio, essa carta é falsa. A única coisa que o Antero fez em Catalão, como assim, ele foi imposto pelas autoridades para tomar conta do cartório de registro, a letra mais bonita, né, que você vai conhecer na vida. Eu conheci porque eu conheci o registro de nascimento do pai do Divano Elias. Eu fui lá ver. Eu tive essa sorte. É a coisa mais bonita. Bonito. O homem era instruído. Artístico a coisa. Não, o homem era letrado. Agora era um homem, como se diz, que servia os grandes na época. Uhum. Então, por exemplo, Antero matou, Antero não matou. Agora, pelas pessoas, meu pai foi um que assistiu toda a trajetória ele amarrado no... Não foi aquela tortura que eles falam. Não, né? Não. Meu pai estava no cinema da Diva quando houve o escândalo, porque você sabe que tentaram 2 vezes lixá-lo. A primeira vez falhou. Os fazendeiros, porque foi feito o convite, aqui em Catalão ainda existe um convite, na família do Tuniquim do Mamão, aquele que morava lá embaixo. Sei. Os fazendeiros convidando os outros fazendeiros para vir linchar o Antero. Amando, Vírgula. vírgula, não vou dizer aqui. Não, claro. Então, na primeira vez, eles beberam muita pinga numa casa ali na Praça Duque de Caxias, onde havia um cemitério. Não conseguiram ir lá tirar ele da cadeia. Mas ele já estava todo ferido. Na segunda noite conseguiram. Deram pinga para o guarda, arrancaram ele e arrastaram
mas no rabo do cavalo, ele foi arrastado. É muito dúbio dizer a rua, mas uns falam que foi a continuação da 20 de agosto, outros falam que passou pela velha matriz. Não se Não tem tem. um relato Não, exato. não. Então a história do Antero hoje, não sei se você sabe, o ano passado, eu descobri entre os achados e perdidos que no dia que o Antero foi preso, havia um circo ali na Praça da Velha Matriz, o circo, onde é a casa do Tifaride que parece. Sei. E chegava a hora dessa, os palhaços reuniam a meninada para cantar, para ganhar ingresso no puleiro. Então eles passavam um batom assim na cabeça para os meninos ir lá e entrar. Então eu tenho as mãos. O que eu fiz? O ano passado, a Secretaria de Educação montou um festival, mas não deu conta de terminar. E eu preparei, chama assim, A História de Antero para Crianças. Como se fossem as crianças assistindo. Sei. Está tudo longe, eu não posso buscar para você. Bem. Foi uma coisa espetacular. Quer dizer, eu fui naquela escola mais carente de Catalão, que é a Patotinha. Até lanche nós levávamos, tadinho, devido à necessidade deles. Então, Nery, a história do Antero é preciso parar. Tem um que foi escrito que ele foi... que se ele faltou falar que pisou na grama e atolou. Não sei se você já leu. Um homem de fora. Eu já sei disso. Ele pisa na grama, a grama afunda. Quer dizer, como é que ele viu isso? Não tem como, nem ver, nem Então sei. eles trouxeram o rascunho para eu ler. Até um dos donos do Centro Espírita ele ficou indiferente a mim, que eu não quis ler o trabalho. Eu li até metade, fechei e não dei conta. Ele não teve em guerra nenhuma, disse que ele foi numa guerra. Compadre, que guerra foi essa? É por isso, para os nossos telespectadores conhecerem melhor, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu nunca concordei. Não, eu que- fui e já está aí. Olha, eu tenho aqui naquela pasta, né? Felizmente meu pé não dá para movimentar, certidão de nascimento dele, certidão de óbito, atestado do doutor Davi Persicano, ele que deu atestado de morte. Aonde foi a bala, uma foi no braço, outra foi no peito. Quem é que sabe disso? Gente, é isso que eu disse aqui no início. É uma pena. É uma pena, Edson. Porque ninguém aqui vai ser perpétuo. E agora, eu não vou escrever isso, que eu cansei, Nery. Hoje eu sou uma pessoa que eu te falei, eu estou te dando uma deferência. Muito obrigado, Edson. Outra pessoa, até na hora que o Naves falou, eu fiquei assim, eu falei, eu estou desconfiado que o Nery está por trás disso. E deu certo. Mas é isso, né? Tem Obrigado, muito mais Edson. coisa, mas minha família, ninguém se tira mais nada do que isso. Fica até sem jeito com o Edson, porque o Edson fazer uma diferença para minha pessoa, eu sempre sei Não, que eu não mas é mereço lógico, isso. não, merece. mas eu também sou um E, trabalhador. Nery, você me da ajudou cidade de demais. Catalão. Eu... Você me tirou de muitos buracos, Nery. Não, que isso, Edson, você é meu Buraco amigo. assim, aquelas perseguições, É, né? Que eu não tinha papo na língua, não, você sabe disso. Vou Como falar uma coisa para você, eu dei uma emocionada agora, nós vamos ter que parar. Para, filho. A máquina do tempo vai fazer um brequinho aqui, para a gente recompor, porque não é fácil você receber elogio de uma pessoa desse quilate aqui, não. Ih, meu filho, que precisa de elogio. Isso aqui, vou te falar, Ai. é uma coisa impressionante. Nós vamos parar, daqui a pouquinho a gente volta com a máquina do tempo aqui no canal 17. Máquina do tempo me traga no vento um acalanto, um alento. Máquina do tempo me traga no vento um acalanto, um alento. Estão seus trilhos voltados para o nosso passado, onde eu fui feliz. Sou mais agora, muito mais feliz, pois eu faço a qualquer hora meu coração ter de volta todas as emoções que ele sempre quis. A doce espera de me deparar com um tempo bom está viva agora. Se algo me aperta o peito de saudade,
realidade é quem diz. E se tudo parece sem volta, a máquina do tempo em catalão vigora. E se tudo parece sem volta, a máquina do tempo em catalão revigora. Máquina do tempo me traga, máquina do tempo me leva para os dias de sol da minha infância. A Máquina do Tempo está de volta aqui no canal 17 da Ainda Telecom, que esse papo gostoso, esse documento. São documentos, que felicidade que eu tenho, hein? De estar participando dessa hora aqui, dessa história de catalão aqui. Um abraço para o pessoal da Prospec e duas lojas de materiais agrícolas e também veterinários, e a PET, que é duas lojas, uma na Cafés Abrão e outra na José Marcelino. E o gostoso café catalão que nós acabamos de saborear agora. Edson, uma sabatinazinha para você. Dr. Jamil Seba. Esse homem, poucas pessoas conheceram o tamanho do coração dele. Muito grande. Poucas pessoas conheceram. Ele tomava café todo dia comigo lá na fundação. Ele sentava comigo. Falei, doutor Jamil, o senhor desse tamanho, imagina o tamanho do seu coração. Odete Seba. Ô mãezona. Você está ficando emocionado, eu também estou. Ô mãezona, quando eu tive um infarto, foi a grande mão que eu recebi, viu, Zé? Dado. Continua. Alain Margot. Me ensinou a viver muita coisa que eu não sabia. Eu achei que era dureza, que era quase que uma pessoa ríspida. Me ensinou a viver muita coisa. Maria das Dores Campos, a Dindinha. Ô, professora. Ô, professora. Como foi importante ser seu aluno, viu? E tive uma grande honra de cantar no sepultamento dela. Foi o único sepultamento em que o coral que eu tinha acabado de falar, a cantar, porque a fundação ia receber o nome dela. Frei Davi. Meu primeiro diretor do Siena. Não sabia falar uma letra em português. Aliás, não sabia falar nada em português. Mas os seus gestos americanos nos ensinaram a ser brasileiros. O americano ensinou, porque a gente era uma baderna, né, Nery? A gente não tinha uma disciplina. Fila era fila. Não, fila dele tinha que ser uma atrás da outra. Então ele ensinou a disciplina para nós. Marli Neto. Essa não tem nota. Não tem nota para ela, né? João Neto de Campos. Que filhos que você teve, hein, João Neto? Você me ensinou tudo de política, até como perder. Eu não sabia perder, eu só queria ganhar. Um dia ele falou assim, vamos perder, e você fica duro. A partir daquele dia nós perdemos. Eu falei, por quê, doutor? Perdemos no Rio Verde. Quando se perdia em Rio Verde, perdia em Catalão. Júlio Pinto de Mello. Não fui tão íntimo, mas foi um homem batalhador. Lutou muito pela literatura de Catalão, pelo o antigo folclore. E descansou talvez como ele queria. Uma pessoa que descansou com todas as coroas antes de morrer. Recebeu todos os louros antes de morrer. Cornélio Ramos. Cornélio Ramos, que lutem, veio de fora, Monte Carmelo, batalhou, ajudou a criar a Academia de Letras, sistemático, mas o sistemático bom. Foi outro que carregou a academia e depois que ele se foi, o Jamil e outros, infelizmente, nós estamos numa situação muito difícil. Antônio Miguel Chaúde. Se eu falar alguma coisa, eu vou errar. Foi meu vizinho, meu amigo, meu professor, né? Ele só errou numa coisa. O que ele me deu, me tomaram. Olha. Foi ele que me deu de presente. Mas tudo bem, está em boas mãos.
Farid Narras. Herói. Outro dia estavam fazendo uma homenagem numa rádio, aí aos radialistas. Eu liguei e falei, não esqueça de Nery Mesquita e Farid Narras. Obrigado, Edson. Não sei se você ouviu esse programa. Você sabe de quem é? É, sei. Falei, vocês esqueceram de Farid Narras, o precursor. Ninguém vai conseguir a audiência que ele conseguia. Nem o Brás Coelho, que pegava as vacas tudo de manhã, Não tinha jeito. não tinha. Esse coração aqui emociona muito ainda? Já passou? Esse coração aqui tem uma história interessante que eu vivi. O dia que o Edson Demos foi para Goiânia operar do coração, ele despediu da gente, desejamos boa sorte para o Edson, e me contaram uma história do Edson, que depois ele me contou, confirmando. A hora que ele estava indo para Goiânia, mandou o motorista parar o carro que estava levando ele, conduzindo ele. Mas por que foi, Edson? Não, eu quero despedir do moço São João, porque eu vou morrer, eu não vou ver o moço São João mais, que não sei o quê, e foi embora para Goiânia chorando, olhando para trás, vendo o moço São João. E graças a Deus, o Edson teve sucesso na sua cirurgia, voltou conosco aqui agora. A hora que ele veio voltando, para o carro, pararam o carro. O que aconteceu? Não, eu quero ver o moço São João. Eu achei que eu não vi o moço São João mais. É por isso que no começo da nossa conversa eu fiz essa pergunta, professor moço São João. É uma saudade que está guardada com você, uma coisa que você tem com você, nós todos temos, você tem uma saudade grande, Edson. Primeira da minha mãe. Que bom, hein, Edson? Que bom. 32 anos e continua. Depois das Cerestas no Morro. Do São João. São João. E Nery, vou contar uma coisa aqui, que eu acredito que ninguém ganhou essa homenagem e eu não tenho nenhuma vaidade. Porque quem planta arroz, colhe arroz. Uhum. Eu estava muito mal no hospital esses dias, no domingo. Todo o corpo, médico e enfermagem, fizeram a serenata para mim. Foi duro. Cantou Lampião de Gás? Quem sabe? Quem Sabe que eu sabe? sei essas coisas. Candelabro italiano. Não, não sabe. Agora não sabe. É, o candelabro italiano. Então eu acho assim, né? Edson, a máquina do tempo, você sabe que ela é para frente, é uma locomotiva e tal. Sim. Mas ela pode dar ré também. Ô, E nós estamos embarcados agora dentro do vagão. Você queria voltar aonde, Edson? Se tivesse jeito de a gente voltar agora. você tem mais quantas horas de programa? Está terminando, Edson, felizmente. Ô, Nery, eu queria voltar meus tempos de juventude, quando a gente realmente plantava e colhia. Eu falei aqui no início, em que a gente dizia e era ouvido. Hoje, ninguém quer te ouvir, ninguém quer te ler, ninguém quer te ver. Nós somos hoje todas pequenas ilhas. Então eu queria voltar um pouco esse tempo, nem que seja por um segundo. Ah, mas você não voltaria no baile da Emilinha Borba, lá no salão grandioso? Camélia Alves, Camélia Francisco Alves, Emilinha Borba. Uma coisa que eu ia me esquecendo, da famosa festa dos 100 anos de Catalão. Aí, mas eu dei uma cutucada no você no começo. Nossa Roda Senhora, Compadecida. essa foi festa Que ficou na simples, história. humilde, mas você viu o povo sorrindo. Hoje a gente não vê o povo sorrir mais, né, Nery? As coisas estão tão assim perdidas que não há mais graça. Nem as piadas hoje têm graça. Então eu queria voltar. Na minha época, eu tinha essa Claro, época, né? Do 12, 13 Eu te anos. perguntei pelo Salão do Crack, porque eu sei. Salão como do que era Crack, aquilo baile, ali. meu famoso baile de formatura, a orquestra não veio. Olha, Botamos disco. fez Todo mundo shake. Naquela época, o luxo era... Dançamos com disco. Foi ótimo, Foi muito bom. foi bom. Você tem um acervo, não diria que cobiçado, mas um acervo muito elogiado. O maior do estado. O acervo, que eu ia falar da grandeza dele, e essa importância dele. Claro que nós estamos aqui de passagem. Isso aí já tem um destino, Edson. Minhas filhas Que são as bom, herdeiras. Que bom. Eu Edson. quis doar para a prefeitura, o prefeito não aceitou. Porque quando eu reformei a Capelinha de São João, eu já deixei ela pronta para receber o primeiro Museu de Arte Sacra. Então eu devo ter aproximadamente umas 150 peças que nenhum museu de arte sacra tem. Eu doaria tudo. Sei. Entra.
o prefeito não quis. Não tinha condições, etc. Então está para minhas filhas. Se elas não quiserem, é para ser enterrado. Não deixo para ninguém. Edson, na sua avaliação, qual é a peça mais importante que você acha que você tem? Uma Nossa Senhora que eu tenho aqui, ó. Ela é do século XVII. Ela hoje não tem preço. Sei. Certo? É uma peça que eu adquiri em Ouro Preto, assim, por uma necessidade, ajudando uma família que precisava muito. Eu vi que estava barato, mas é o que eu podia pagar na época. Sim. Eu estava a passeio. E depois me escreveram que a pessoa se salvou, melhorou, né? Bom, é um milagre, né? É uma peça hoje que eu não levanto sem antes passar e olhar se ela está lá. Edson, a máquina do tempo, infelizmente, para. Nós temos que parar para a manutenção. Você vai descer comigo agora da máquina do tempo. Depois, semana que vem, vai embarcar outra pessoa. E eu queria te agradecer, Edson, de coração. Eu sei, Edson, que eu não tenho uma importância grande do tamanho de poder estar com você aqui. Isso aqui é para poucos. Eu sou feliz demais. Eu sou muito rico, sabe? Eu sou parcos financeiramente, eu não tenho nada, mas eu tenho umas amizades. Eu tenho umas pessoas que eu gosto, e isso faz acompanhar da minha família, porque toda vez eu expliquei para os meus filhos quem eram as pessoas, e você faz parte do meu rol. Muito obrigado. Que faltou o quibe, faltou a chancriche, faltou o suco lá, o negócio lá, que eu trazia para você da fazenda lá, Sei. né? Faltou. Faltou, não trouxe, e também você não trouxe para mim as outras coisas que eu Os também outros gosto. combustíveis, né? Os outros combustíveis. Edson, muito obrigado. Isso aqui é uma história que nós fizemos aqui, vai ficar gravada. Você sabe aonde mais você estiver, essa matéria vai ficar para sempre. E se um dia eu puder uma cópia, a gente guarda, né, Nery? Ah, essa Copa vai ir. Você quer que eu agradeça? Quero. Ô, Nery, olha, você disse aí que você não é maior nem menor que ninguém. Quem é maior, quem é menor que alguém? Chegue na porta do cemitério e olhe, todo mundo está igualzinho. Todo rico, pobre, feio, bonito. Ali é o maior exemplo que nós temos. Que tudo que se passa aqui é igual aquele trem, é passageiro. Ele deixa uma turma aqui, pega a outra lá, e nós ficamos. Então, Nery, você é tão grande, tão maior, ele, meu irmão, como qualquer um outro. Só que eu parti para essa área, você partiu para a área da... Eu não vou chegar nem aos seus pés do radialismo. Olha, que Não vou isso? chegar aos pés dele da filmagem. Nossa, Edson, Agora eu te digo, isso é muito importante. eu não falo mais, você sabe disso. Eu sei. Você pode prestar atenção. Eu sei. É a última, essa deferência eu te dei. Muito obrigado, eu agradeço. Porque... Apesar de não merecer. Não, mas, eu sei que nós não falamos nem 1% do que precisava. Claro. não Aí falo nós precisaríamos do... de mais O tempo. quê? Outro vagão da máquina do tempo. Nem do Jorge Primo nós Nós falamos. não falamos. E precisava. Precisa. Mas fica registrado. Alguém vai falar. Vai. E você lembrou bem, viu, Edson? Nery, muito obrigado. Viu? Eu que te agradeço, Edson. Fica aqui, ó. Ah, É que eu disse isso. lá no hospital depois da série esta. Só Deus para agradecer. Aí vai ficando mole, né, meu querido? Bota a Mas eu mão vou nisso. deixar com você aqui um cafezinho do nosso patrocinador, Café Catalão. Menino, sua presença, por favor, muito E obrigado. também um abraço do pessoal da Prospec. que é para Agradeço eles por nós. que nos faz a gentileza de patrocinar e é para a gente ter essa oportunidade para mostrar para as pessoas que vão nos ver. Ô, Nery, agradeço aos dois, que eu não conheço nem o dono de um, nem o outro patrocinador. Diga a eles que o agradecimento é eterno. Muito Tá obrigado. bom? Ô, meu Muito querido, obrigado. Obrigado, viu, velho? Felicidade, viu? Obrigado, viu, Edinho? Eu tenho de agradecer, Obrigado. companheiro. Nossa senhora, bom demais. A máquina do tempo em catalão vigora. E se tudo parece sem volta, a máquina do tempo em catalão revigora. Máquina do tempo me traga no vento um acalanto, um alento. Máquina do